Usando o seu micro-ondas, você pode criar uma quantidade praticamente infinita de peças, onde a única limitação é a tua própria capacidade criativa. E aqui eu estou falando especificamente da vidrofusão, que é você usar a mufla para criar peças de vidro usando o seu micro-ondas. Aqui eu vou te dar algumas ideias do que você pode estar fazendo ainda hoje e ainda por cima começar a gerar uma boa renda extra. Eu sou Ivan Damasceno e esse é o Top 5 peças fáceis de fazer utilizando a mufla. Mufla é uma ferramenta, é um tipo de forno que é usado em conjunto com o micro-ondas para converter as ondas dele em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela. Dentro da vidrofusão, a gente utiliza essa ferramenta para gerar calor o suficiente para fazer com que o vidro entre no seu estado de fusão. Ou seja, com ela é possível criar essas peças aqui, por exemplo, onde eu preparo elas dentro da mufla, levo para o micro-ondas, adiciono ali os tempos e após pouquíssimos minutos eu já consigo retirar uma peça pronta. Inclusive os tempos que você vai utilizar, os processos que você utiliza para criar não somente peças como essa, mas qualquer outra que você queira, eu explico de forma super detalhada nesse livro aqui. Tem a versão física e a versão digital. Nele você vai aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática, de forma que você pode utilizar facilmente seu próprio micro-ondas para criar peças incríveis, como eu falei anteriormente, podendo gerar uma boa renda extra. Eu vou deixar o link da versão física e também da versão digital aqui na descrição desse vídeo. Pulseira de vidro. Pessoal, esse é um processo bem simples, onde basicamente, nesse caso aqui eu vou utilizar como exemplo a garrafa de vidro, tá? Eu corto a garrafa, utilizo o corpo dela como base para mim criar a matéria-prima que posteriormente eu irei converter essa matéria-prima que eu criei utilizando a garrafa em pequenos discos de vidro com esse furo lateral que foi criado com o arame. O arame, caso você tenha dúvida sobre qual arame você pode utilizar o níquel cromo. Ah, Evandro, arame dentro do micro-ondas. Galera, acho que a gente já passou dessa fase. Utiliza o níquel cromo para criar esse furo lateral, depois você vem, corta os discos utilizando uma furadeira e uma broca diamantada. Com esses discos você pode utilizar, como eles já estão com furo lateral, você vem com um pequeno elástico, une todas as peças que você vai utilizar nessa pulseira com esse elástico. Nesse caso, para o meu pulso, geralmente vai entre 10 e 11 discos como esses aqui, faz um nozinho simples, porém seguro. E por fim você tem essa pulseira incrível feita unicamente com garrafa de vidro que você pode estar produzindo ainda hoje utilizando a mufla e o seu próprio micro-ondas. Porta-velas. Pessoal, por incrível que pareça, essa daqui é uma das peças, uma das peças que me gerou mais renda extra ano, não sei se foi 2024 ou foi 2024. Essa daqui foi a peça que me gerou mais renda extra em 2024 e eu repliquei ela em 2025 e também me gerou uma boa renda extra. Ela é muito simples e fácil de se fazer. Basicamente você pode pegar qualquer vidro, seja encontrado no meio ambiente, assim como eu faço, ou seja comprado mesmo, um vidrozinho bem básico, corta ele em pequenas tiras e monta tiras na vertical e tiras na horizontal, organizando basicamente dessa forma aqui. Pode ver que eu tenho vidros na vertical, vidros na horizontal. Ah, pessoal, um detalhe muito importante aqui. Toda vez que vocês forem montar algum projeto na sua mufla, vocês nunca devem esquecer de preparar antes a mufla com um desmoldante ou também papel cerâmico. Eu costumo utilizar os dois, o papel cerâmico junto com o desmoldante. Tem pessoas que utilizam somente o desmoldante, tem pessoas que utilizam somente o papel cerâmico. Eu prefiro os dois, aí cabe a você decidir aí no seu dia a dia qual que se encaixa mais com aquilo que você pretende criar. Preparei a mufla, organizei as peças, levo para o micro-ondas, adiciono meus tempos e depois de alguns minutos eu tenho essa peça aqui pronta. Nesse caso aqui um exemplo de uma peça azul que eu fiz com a garrafa de vidro da Skol Beats, que posteriormente eu coloquei em uma base, levei novamente pro micro-ondas e fiz uma curvatura bem básica, bem suave, dessa forma aqui, somente para que eu possa adicionar uma vela, uma velinha simples. Pessoal, olha só o charme que é essa peça. Ah, Evandro, mas esse trabalho todo para a peça cair no chão e quebrar? Sim, pessoal, assim como qualquer vidro, julgo dizer que se na sua casa tem um copo de vidro, qualquer coisa de vidro, se cair no chão, ele vai quebrar. Então, resta você ter cuidado e caso você esteja fazendo isso para venda, você falar para o seu cliente que aquilo ali é vidro e se cair no chão, quebra. Até hoje eu não lembro
Até hoje eu não lembro de ter derrubado nenhuma peça delicada como essa daqui. Já derrubei algumas jujubas, algumas coisinhas, mas nada que me gerasse uma perca considerável. E claro, pessoal, por mais que nesse projeto eu tenha utilizado a cor natural do vidro, você pode utilizar de pigmentos do tipo fundente para criar cores e efeitos diferenciados na sua peça. Eu tenho certeza que, a depender do teu capricho, você vai ter resultados bem bacanas também. Pingentes para acessórios. Galera, na minha opinião, essa é a área dentro da vidrofusão onde o retorno financeiro é melhor e mais rápido, que é a área de bijuterias. Desde 2016, quando eu descobri esse mercado, quando eu percebi que é possível sim gerar um grande público nesse mercado, eu venho atuando e ensinando e mostrando possibilidades para que outras pessoas também atuem nesse mercado. Porque, por exemplo, tem pessoas que falam que a vidrofusão, o investimento nos materiais é muito alto. De fato, pessoal, uma mufla, por exemplo, no Mercado Livre, está ali um valor entre 150 a 250 reais, uma mufla pequena. Para algumas pessoas é um investimento baixo, para outras pessoas é um investimento muito alto. Mas se com a mufla, com uma única mufla, eu consigo criar uma peça como essa daqui, por exemplo, e essa peça eu vendo por exato 150 reais, eu praticamente já resgatei aquele investimento que eu fiz na mufla. E veja bem, eu praticamente resgatei. Eu não estou colocando aqui a compra de pigmentos, alguns outros materiais básicos também que você também vai precisar. O que eu estou querendo dizer aqui é que com uma única peça você já cobre o investimento que você fez em uma ferramenta. Nesse caso aqui, como a mufla é a ferramenta mais alta, eu citei ela como exemplo aqui para vocês. Fora que, uma vez que eu vendi um acessório para alguém, aquela pessoa praticamente ela começa a fazer o marketing do meu trabalho para outras pessoas também, fazendo com que outras pessoas venham atrás de mim querendo comprar algo semelhante. E aí eu começo a vender e aí a renda, que por enquanto é uma renda extra, começa a cair talvez sempre que eu produzo uma peça nova, porque as pessoas começando a me seguir, elas começam a ver o que eu estou produzindo e aí começa ou não surgir o interesse em cima daquilo. Principalmente se você já encontrou o público que você pretende trabalhar e começa a criar coisas, nesse caso aqui, acessórios que vão suprir a necessidade daquele público em específico. Você fazendo algo já direcionado, você tende a fazer quase que de forma assertiva. Então é quase certeza que aquele público vai comprar de você. É assim comigo desde 2016. Totem ou amuleto. Galera, essa peça que eu fiz, se eu não me engano, entre o final do ano passado e o começo desse ano aqui de 2026, como um teste. Eu ia participar de um evento e eu já tinha produzido aqui algumas peças e eu pensei, poxa, e se eu produzir peças menores, peças quase como se fossem peças de bolso, para que aquelas pessoas que não se interessassem por acessórios, porque algumas pessoas acham muito pesado o estilo que eu faço, não se interessassem por peças maiores, vissem nessas peças pequenas algo que pudessem levar para cima e para baixo. O totem, nesse caso aqui, pessoal, é uma peça cujo a imagem traz uma referência, seja energética, seja uma referência familiar, enfim, eles trazem uma determinada referência para que determinados públicos, assim que baterem o olho, já sabem exatamente o que aquilo significa. Por exemplo, essa peça aqui, ó, algumas pessoas, muitas pessoas na verdade, não conhecem esse tipo de imagem aqui, essa imagem aqui. Só que quem conhece e sabe o significado, costuma procurar ela para levar quase como se fosse um símbolo de bolso. Então elas compram de mim algo semelhante a isso daqui para que elas possam usar como um medalhão, um amuleto da sorte, um amuleto energético, algo do tipo. Cada pessoa utiliza de uma forma. Para quem é católico, por exemplo, é quase como se fosse a cruz ou o crucifixo. Para outros públicos, e existem outros públicos, eles utilizam também, como um católico utiliza a cruz. E esses totens, você tem a vantagem de, por serem peças menores, peças bem pequenas, que não requerem tanto trabalho assim, você pode produzir mais de um em uma única queima. Nesse caso aqui, nessa mufla média, eles cabem mais ou menos 7 totens como esse daqui, e pode ver que cada um deles cabe com um espaçamento seguro entre um e outro, para que nada de errado aconteça com a fusão. E é claro, pessoal, falando aqui para quem às vezes pode acontecer de alguém que está assistindo tem um certo problema de interpretação,
aqui eu dei um ou dois exemplos do que você pode fazer. Os exemplos que eu dei aqui foi referentes ao público que eu costumo atuar, pela qual eu costumo produzir algumas peças. Você pode, encontrando o seu público, produzir as imagens, os totens que aquele público tende a comprar de você. Gemas, galera, eu hoje desconheço uma pecinha mais fácil de fazer utilizando a mufla. Basicamente, você pode utilizar aqui somente aqueles retalhos de vidro, aquelas pecinhas, aqueles cacos de vidro que sobraram da criação de outras peças, talvez até maiores. Você pega uma ou duas peças de vidro, caquinhos mesmo, bem pequenininho, coloca um sobre o outro ou não. Eu costumo colocar um sobre o outro porque eu gosto de peças um pouco mais gordinhas. E principalmente se você pretende utilizar cores, você pode fazer um sanduíche, utilizar de pigmentos, colocar uma peça sobre a outra, levar para a mufla, fazer uma queima bem simples, bem básica e rápida até, e no final você retirar algumas gemas que podem ser utilizadas como pingentes para brinco, como peças decorativas, enfim. Se você fizer uma pesquisa no Mercado Livre, você vai ver que tem gente que está vendendo muito gemas como essa daqui que eu estou mostrando aqui na imagem para você. E se você assistiu o vídeo de como que você pode criar o vidro do mar, eu vou deixar aqui na descrição, lá eu explico como que você pode criar um aspecto fosco em qualquer peça de vidro que você queira. Nesse exemplo eu citei peças menores, mas você pode utilizar o mesmo exemplo, o mesmo processo que eu expliquei ali para fosquear qualquer peça de vidro que você queira e o processo que você está executando ali suportar. E caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, aqui na descrição eu vou deixar o link do livro digital Vidrofusão Arte no Micro-ondas, onde eu te mostro como que você pode usar o seu próprio aparelho micro-ondas para criar peças incríveis no conforto da sua casa, e também o livro digital Vidrofusão, a arte de transformar, onde eu explico a vidrofusão de forma clara e objetiva para que você possa iniciar na vidrofusão com os dois pés direitos, podendo criar qualquer peça que você queira utilizando seja matéria-prima nacional e importada ou até mesmo vidro de descarte. O link de ambos os livros vão estar aqui na descrição. Bom pessoal, e aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou dessas ideias, dessas dicas que eu trouxe aqui para você, deixe seu like e se inscreva no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!